Beleza, minha gente, vamos lá para mais uma questãozinha de cinemática vetorial, beleza? Bom, são questões clássicas, né, de movimento de barco dentro de uma correnteza, né? Uma questão clássica que tem uma aplicação prática muito legal, pessoal, e exatamente por ter essa aplicação prática legal, é um conteúdo que tem boa chance de ser abordado na prova do Enem, tá bom? Então, olha só, um barco sai do ponto P para atravessar um rio de 4 km de largura. A velocidade da correnteza em relação às margens do rio é de 6 km por hora. A travessia é feita segundo a menor distância PQ. Então, olha só que interessante. O barco sai do ponto P para atravessar o rio. Só que se ele sair aqui assim, vai andar uma distância maior. Então, o barco faz a travessia na menor distância possível. Então, qual foi a distância que o barco andou? Distância de P a Q, que é a largura do rio. Show de bola! Então, ele admitiu isso. Tá? A velocidade da correnteza é 6, a largura do rio é 4 km por hora. A travessia é feita na menor distância PQ, como mostra o esquema representado a seguir, e essa travessia na distância PQ demorou 30 minutos. Então, repara aqui, eu sei a distância PQ e eu sei o tempo para sair de P e chegar em Q. Quanto que foi? 30 minutos. Tá? Qual a velocidade do barco em relação à correnteza em km por hora? Bom, gente, quando ele pergunta a velocidade do barco em relação à correnteza, ele está perguntando qual a velocidade proporcionada pelo motor do barco. Isto é, qual seria a velocidade que o barco teria se não tivesse correnteza. Então, a velocidade do barco em relação à correnteza é a velocidade que o barco teria caso a correnteza não existisse. Caso não tivéssemos correnteza. Mas tem. Tá? Então, o que acontece? Está aqui, ó. Para deixar claro, para ninguém ter problema com isso. A velocidade do barco em relação à correnteza, em relação à água, é a velocidade que o barco teria caso não existisse correnteza. Trata-se da velocidade proporcionada pelo motor e direcionada pelo leme do barco. Show de bola! Massa! Show! Então tá aqui, ó. ΔS, velocidade da correnteza, velocidade do barco, é o que eu quero. E o tempo de travessia foi de 30 minutos. O tempo para fazer esse ΔS foi de 30 minutos. Legal. Então, observa o seguinte. Para que o barco atravesse o rio na direção PQ, a velocidade resultante entre a velocidade promovida pelo motor e a velocidade da correnteza tem que ter sido na direção PQ. Então, na verdade, se o barco atravessou aqui, é porque a velocidade resultante ela vai estar nessa direção e nesse sentido. Então, a velocidade resultante está nessa direção e está nesse sentido. Bom, aí o que acontece, pessoal? O que acontece? Automaticamente, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que a velocidade da correnteza é para cá. Eu sei que a velocidade da correnteza é para cá. E aí vem a pergunta. Aonde? Como que eu vou fazer o cálculo da velocidade com que o barco se deslocou na direção PQ? Tá? Então, cálculo da velocidade com que o barco se deslocou na direção PQ. Para calcular a velocidade na direção PQ, devemos pegar o deslocamento na direção PQ. Então, lembra, V igual a ΔS ou ΔT. Só que eu tenho que pegar o V e eu tenho que pegar o ΔS que estão na mesma direção. Então, se eu estou pegando a velocidade resultante, eu vou pegar a distância PQ, que eu sei. A velocidade resultante, ele disse, eu sei a distância, que é 4, e o tempo, que é 30 minutos, que eu vou botar meia hora. 30 minutos, meia hora. 4 dividido por 0,5, qual vai ser a velocidade resultante? Essa velocidade resultante foi 8 km por hora.
Sim, só que a velocidade resultante, ela é a soma vetorial da velocidade do barco com a velocidade da correnteza. Então, como é que eu vou fazer isso? Tá? A gente está muito acostumado a ter dois vetores e achar o vetor resultante. Nesse exercício, e aí é a dificuldade dele, ele deu o vetor resultante, ele deu qual é o outro vetor, tá? Então ele deu o vetor resultante, é esse. O vetor da correnteza é esse. Qual é o vetor do barco? Lembra, pessoal? Lembra que é o seguinte, o barco deve ser direcionado de tal forma que seu vetor velocidade, somado à velocidade da correnteza, dê a velocidade resultante. E aí isso não vai ser uma soma 2 mais 2 são 4, é uma soma vetorial, uma soma gráfica, tá? Então o que acontece? Lembra da regra da pontinha no rabinho, do rabinho na pontinha? Eu tracei o primeiro vetor. Na pontinha do primeiro, eu vou colocar o rabinho do segundo. Então, primeiro vetor, na pontinha do primeiro eu vou botar o rabinho do segundo. E o vetor resultante tem que ser do rabinho do primeiro até a pontinha do último. Então, pessoal, para que o meu vetor resultante seja aqui, para que a velocidade da correnteza seja aqui, o vetor velocidade do barco tem que ser aqui. Porque esse vetor somado a este vai dar este aqui. E aí, repara, ó, tracei o primeiro vetor, o rabinho do segundo na pontinha do primeiro, tracei o segundo vetor, esse é o vetor resultante. E aí eu fechei um triângulo. Triângulo retângulo. Como é que eu faço a relação entre VR, VB e VC? VB é hipotenusa, VR é cateto e VC é cateto. Então, pela figura, o que eu posso escrever? Pela figura eu posso escrever VB ao quadrado é igual a VR ao quadrado mais VC ao quadrado. Jogando os valores que eu tenho, VB é o que eu quero, V da correnteza é 6 e V da resultante era 8. O 8 que a gente achou aqui, tá? Faz essa conta, 6 ao quadrado, 8 ao quadrado, na verdade, você vai conseguir ver numa boa que dá 10 km por hora. Porque o que acontece? Esse triângulo 6, 8, ele é múltiplo do 3, 4, 5. 3, 4, 5, ou 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5. 2 vezes 5 vai dar 10. Então vai dar 10 km por hora ali a velocidade proporcionada pelo motor do barco. E é interessante, né? Realmente fica meio esquisito. O barco, ele apontou para lá, mas ele veio para frente. Ele apontou para lá, a correnteza puxou ele para cá e ele acabou não indo nem para trás nem para frente. Ele veio assim, ó. O barco foi nessa posição, tá? O barco foi navegando meio que de lado. Professor, uai, porque se eu botasse o barco reto, a correnteza empurrava ele para cá. Para que o barco vá na vertical, eu tenho que empurrar o leme dele para lá, para que ele possa ir navegando de lado assim, que é a velocidade VB. Velocidade VB indica a posição que o barco ficou para ele poder atravessar na velocidade resultante VR. Bom, gente, essa é uma questão que tem um grau de dificuldade um pouco maior, em que a análise vetorial não é muito simples. Como eu falei a vocês estão muito acostumados a ter os vetores e achar o resultante. Aqui eu tinha um vetor, tinha um resultante, queria achar o outro vetor, que foi o que nós fizemos. Beleza, gente? Se você gostou da resolução, dá o joinha aí para nós. Se você
gosta dos canais dos vídeos do nosso canal, não esqueça, inscreva-se no canal, aperta lá o sininho para que sempre que tenha vídeo novo, você receba o vídeo. Beleza, gente? Valeu! Tchau, tchau!